E vamos falar mais do Vasco. Ele tem notícia boa, né, para o torcedor do Vasco. Aliás, você que vai comentar se é uma boa notícia ou não. Quero trazer também Felipe Coutinho, que ajudou o Vasco no clássico. Você gostou do clássico? Gostei, grande clássico, Wellington. Um abraço a você, aos amigos do canal. Foi um belo clássico dos milhões que tivemos nesse domingo, uma partida bem movimentada. E, bom, pro Vasco, acho que a gente até falou isso na transmissão. Ontem tivemos neste domingo, né? Depende da hora que o pessoal estiver assistindo, mas domingo 15 tivemos um belo clássico dos milhões. Pro Vasco, talvez tenha sido o melhor resultado do que pro Flamengo, pelos contextos todos, enfim. O Flamengo, eu não acredito que haja favoritismo em clássico, mas o Flamengo saiu na frente, parecia que ia sair com a vitória, mas o Vasco conseguiu empatar e com o gol do Coutinho, então teve também esse sabor especial. O Vasco segue com uma sequência invicta no Brasileirão, chegando a 6 jogos, e continua ali na zona de Sul-Americana, primeira metade da tabela, enfim. Então, naturalmente, acaba sendo um bom resultado, até pela discrepância dos elencos, mas a verdade é que realmente a torcida Cruz Maltina ontem se permitiu fazer a festa. Seria muito maior se ganhasse, mas o empate não ficou ruim. E eu torcendo pro Gerson do Flamengo jogar o que ele joga no Fla na seleção brasileira. Pois é, não poderia ser. Ontem, mais uma vez, ou nesse domingo, fez um belo jogo, fez inclusive o gol e jogou o segundo tempo machucado. Faz o gol, inclusive, com dores, né? Porque no primeiro tempo toma uma pancada do Lucas Piton, parecia que ele ia sair, acabou ficando até o final, mas foi realmente um jogador muito importante. E o Coutinho, que entrou muito bem no jogo e fez o seu gol também. Olha, deixa eu trazer uma notícia do Flamengo aqui, porque o Fla anunciou nesta tarde que mais um jogador vai passar por cirurgia. Luiz Araújo, que saiu no jogo, né, do Flamengo com o Vasco da Gama. Gente, sabe o que ele teve? Segundo a informação do Departamento Médico do Flamengo, fratura da cartilagem do joelho direito, 2 meses no estaleiro, está fora dos jogos do Fla na Libertadores contra o Peñarol, está fora do Fla contra o Corinthians na Copa do Brasil. E se junta ao Everton Cebolinha, Pedro Matias Vinha e Michael, que fase. Tá complicado, tá difícil a situação do Flamengo nesse sentido de lesão. Muitos jogadores machucados, o Luiz Araújo agora passa a ser mais um. É uma artroscopia, poderia ser até uma coisa muito pior, mas volta ainda essa temporada. Em todo caso, é uma baixa importante, mais uma que tem o Flamengo, mediante as últimas lesões. E chamou a atenção que o Luiz Araújo saiu nesse domingo ainda muito cedo no jogo, né? No primeiro tempo. Primeiro tempo, com menos de 20 minutos, ele saiu, acabou substituído pela Arrascaeta, que estava no banco para ser poupado, mas ainda teve que entrar. E depois foi substituído também o de Arrascaeta. Deixa eu trazer o Felipe Coutinho, porque ele passou pela zona mista, falou com os jornalistas, estava muito feliz em voltar a fazer gol no Maracanã, né? Porque, te confesso, sem dúvida, devia estar ansioso o Felipe. Nessa batida aí do Felipe Coutinho, deixa eu trazer também o Rafael Paiva, porque o Rafael, na coletiva, falou da importância de um jogador badalado como ele. Muita gente acha que o cara fica feliz em, como uma expressão criada pelo Ronaldo Castro, chinelinho, né? Ah, sim, é O verdade. jogador não gosta disso. Não, o jogador que tá lá pra jogar pra valer, não pra ficar chupando sangue, o cara quer jogar, né? E muita gente acusou, ou muita gente não, mas algumas pessoas falaram, tá vendo? Coutinho voltou pro Vasco pra ficar no banco, pra ficar quietinho, sabe? E não é nada disso. Ele, mais do que nunca, é claro que ele já tem os seus 32 anos, passou por problemas físicos, mas acho que mais do que ninguém ele queria voltar ao Vasco e passou por esses problemas, mas voltou e já entrou no jogo mostrando a que tinha vindo, mostrando o que queria. Estrela, né? Claro, não só a estrela, quer dizer, a jogada muito bonita do Ryan no lance do gol, mas ele desde os primeiros toques na bola já deu uma dinâmica diferente ao time, mostrava uma vontade muito grande de jogar e de brigar pela bola, um Coutinho até mais combativo daquilo que a gente estava acostumado a ver até jogando na Europa, e realmente chega a um momento muito especial. E em cima do que você está falando, que o Ryan começa a jogada, porque o Léo Pereira foi dar de letra lá na ponta esquerda. Perdeu a bola, não me recordo agora para quem, né? Acho que Paulo Henrique, alguém do meio campo. A bola foi enfiada por Ryan virou lá no Emerson, o Emerson cruzou, ajeitou, foi felicíssimo no passe. E lá estava a cabeça do Coutinho. Pois inclusive isso é um detalhe em relação ao Paiva, que nós vamos trazer também, que tem conseguido mexer no time de maneira importante para que a equipe reaja. O Vasco chegou nesse domingo ao seu 10º jogo consecutivo fazendo gols. E em 7 desses jogos o Vasco saiu atrás. O Vasco tomou o primeiro gol, mas conseguiu empatar ou virar. Nem sempre ganhou. Como foi, por exemplo, o caso do jogo do Bragantino. Tomou 1-0, virou, depois tomou um empate. Mas conseguiu ótimos resultados. Contra o Criciúma também. Contra o Criciúma também fora de casa. Tomou 1-0 logo cedo, virou ainda na primeira etapa, depois já no finalzinho tomou o 2-2. Mas conseguiu realmente uma sequência positiva, como tem nesse momento, e muito disso se deve também às mexidas que o Paiva fez. Quer dizer, isso que a gente falou. Jogadas de Ryan, Emerson, Pulga e Coutinho. Todos entraram no segundo tempo. E é importante você ter o elenco. Se você não tiver o elenco, não adianta nada, né? Eu até brinco com o pessoal, e nem prancha dizer, não tem como fazer omelete sem ovo. Então, futebol, se não tiver qualidade, não adianta, você não vai conseguir fazer time de futebol. Agora, também é importante a gente dizer que não vale só para o Vasco, não, para todos os times. A atenção é do primeiro minuto até o apito final. Não podemos esquecer que agora tem acréscimo. Isso valeu para o Fluminense, ganhava de 1-0, 3 pontos preciosos, fora de casa, jogo difícil lá em Caxias, e aí em 2 minutos tomou 2 gols e deu no que deu. Bem, você trouxe na Super Rádio Tupi uma informação importante, que é sobre um atacante que está emprestado e o Vasco vai comprar.
Vai comprar por conta de uma cláusula contratual. Nós estamos falando do David, jogador que está nesse momento emprestado ao Vasco pelo Internacional, empréstimo válido até dezembro deste ano, até o último dia do ano, 31 de dezembro. Só que o contrato prevê que se o David jogasse 60% das partidas do Vasco na temporada, o Vasco teria que ativar a cláusula de compra. Ou seja, teria que pagar ao fim do vínculo um valor que no caso é de 17 milhões de reais para ficar com o jogador em definitivo. E por que já ativou essa cláusula? Porque o David chegou nesse domingo a 38 partidas. Mesmo que o Vasco chegue às finais da Copa do Brasil, se ele fizer o máximo de jogos possível na temporada, esse número vai ser de 61 partidas. E 60% de 61 é 37. Basta você fazer a conta aí. Você pega na calculadora, você vai chegar. É 37 os quebrados. Se você faz 38 jogos, você ultrapassa aquilo que o Vasco pode fazer. Se o David não fizer mais nenhum jogo daqui em diante, ele vai ter no mínimo 60% dos jogos do Vasco disputados nesse ano. Claro que agora tem muito mais, ele raramente ficou de fora. Mas mesmo que ele não jogue mais, ele já vai ter batido essa meta. Então o Vasco tem que comprá-lo, tem que pagar 17 milhões de reais ao Inter no final do ano e, obviamente, apresentar a ele um novo contrato, esse em definitivo. Ele que está emprestado ainda tem seus direitos econômicos ligados ao Inter, mas esse foi um contrato, um acordo celebrado no contrato assinado no começo do ano, quando ele ainda estava vindo do São Paulo, também emprestado pelo Inter. Muita gente acha que ele é gaúcho, não, ele é capixaba e é torcedor do Vasco da Gama. Ele revelou isso na apresentação, ele, a família toda, estava realizando um sonho. Começou contestado, e agora ele tem sido muito útil ao Vasco, e até com essa cláusula aí, eu acho que é uma boa compra. E recentemente até recebeu uma proposta do exterior. Se a ideia é comprar, valorizar e vender, acho que o caminho é esse. E na verdade acho que mais além da valorização, ídolo, ele vem sendo útil à equipe, né? É um jogador que taticamente vem sendo importante, não é de fazer muitos gols, mas nunca foi também um artilheiro espetacular, talvez um pouco na época do Vitória, quando ele começou a carreira dele, ele tenha surgido fazendo muitos gols, mas nesse time do Vasco e em outros também, ele adota uma postura de buscar o jogo de trás, puxar contra-ataques, é um jogador que atua pela beirada esquerda do campo, então nem sempre encontra-se em condição de fazer gols, mas é um jogador que vem sendo muito útil e vem provando isso ao longo da temporada e agora vai ser jogador do Vasco em definitivo a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Muito bem. Vem cá, a gente tem falado sobre a possibilidade do Vasco jogar no Maracanã com o Atlético nas semifinais. Ainda não tem data o sorteio, gente. A expectativa até era que nesta segunda-feira confirmasse para a quarta, depois de amanhã. Até o momento que nós estamos preparando esse vídeo, não tem essa confirmação. Diria os antigos, em que pé está essa situação? Está em 2 pés, só que um depende do outro. É o seguinte, os dois juntos, um vai depender do outro para sustentar. Tem que firmar os 2 pés primeiro. Primeiro pé é o seguinte, o mando de campo. Se o primeiro jogo indicar mando de campo para o Vasco, no Rio de Janeiro, obviamente, se for o jogo de ida, o Vasco deve tentar o Maracanã por conta da renda, por conta da expectativa. Naturalmente é um jogo que vai abrigar um grande público, bem mais do que as 20 mil pessoas que cabem em São Januário. No Maracanã você teria... Nunca dá 20 mil também. Pois é, dá 18. Tudo dá 17, dá 18. Então no Maracanã você tem pelo menos o triplo disso. Um jogo de Maracanã cheio você tem 60 mil pessoas. Ontem deu 59.463, público presente 63.830. Então, você podendo ter um público desse numa semifinal de Copa do Brasil e com a renda, obviamente o Vasco arrecada pelo menos o dobro do que arrecadaria se o jogo fosse em São Januário. Pelo menos é uma proporção. Mas isso se for o primeiro jogo. Se for o segundo, aí o Vasco deve mandar o jogo em São Januário no sentido de tentar pressionar o Atlético também, utilizar o fator casa, território hostil, aquela coisa toda. E o Vasco... Como o Atlético vai utilizar na Arena, lá em BH. Naturalmente. E o Vasco não perde em São Januário, se eu não me engano, 12 partidas. Então isso é um número importante. Agora, isso, repito, se o mando indicar o jogo de ida para o Vasco. Ainda que isso aconteça, o Vasco, aí é o segundo pé. O Vasco tem que entrar em concordância com o consórcio do Maracanã, liderado por Flamengo e Fluminense, que a gente sabe que não tem uma relação lá muito espetacular, teve a licitação agora que estiverem lados opostos, então, e ainda vai ter semifinal de Libertadores depois disso, né? Então, as datas não chocam, mas se Flamengo e Fluminense passarem, jogam as semifinais e naturalmente vão utilizar o Maracanã, cada um numa semi, então pode ser que criem um caso, mas tudo isso realmente depende de uma série de questões políticas, de governança, como a gente fala. É isso aí. Hora do clássico dos milhões, 64 mil pessoas ontem no Maracanã. Teve violência e emboscada de torcida fora do campo antes do jogo, algumas horas antes do jogo, em alguns pontos do Rio, em terminal de ônibus, na Baixada Fluminense. Isso é lamentável, né? Podia ser uma festa só dentro do campo, espetáculo, né? 64 mil pessoas, Maracanã voltou a ser o Maracanã, mas a gente tem que lamentar as emboscadas que tivemos fora do estádio. Longe do Maracanã, tá? Então, assim, eu vi um monte de gente falando, por isso precisa ter torcida única no Rio de Janeiro. Tudo longe do Maracanã. Taquara, que fica em Jacarepaguá, no Tanque, Jacarepaguá, Irajá, tudo longe do Maracanã. O que resolveria a torcida única, essa situação? Não daria nada. E bandidos com pedaços de madeira na mão, sarrafos gigantes para tiro, para bater 6 contra 1 ali no meio da rua. Uma coisa lamentável, né? Uma violência absurda e gratuita. Vamos aos gols. Começando pelo gol do Flamengo, Gerson. Lindo gol, jogou demais ontem, jogou demais. Assistência do Arrascaeta. Olha o Arrascaeta, ele domina, tá de costas pro gol, faz um passe na medida pro Gerson, colocou no cantinho. E aí no finalzinho, o Felipe Coutinho tá de volta aí no passe do Pumita Rodrigues.
Ele que tinha entrado no lugar do Payet e marcou 13 minutos depois que ele entrou. Faz o gol para a alegria da torcida vascaína. Vamos ouvir os técnicos, é isso, Kleber? Então, roda aí. Eu acho que em alguns momentos do jogo a gente conseguiu jogar. Sofremos sim, mas conseguimos colocar a bola no chão, tentamos construir, tivemos as transições agora no final do jogo e mais uma vez mostramos a força do coletivo que a gente tem. Então, os jogadores que entraram conseguiram participar do lance de gol e eu acho que a gente está conseguindo evoluir cada vez mais os jogadores que a gente tem. A gente está conseguindo ser mais competitivo, sofremos, mas conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe. Essa busca do entendimento muito mais amplo e de passar para as pessoas que estão ouvindo, todos nós, com informação, com conhecimento, com análise, ela é legal, cara. Tem muitos que não gostam, mas eu tenho aqueles que representam, a gente tem sim, essa busca do conhecimento, essa busca do saber, não é uma forma aleatória. E até eu tenho cuidado, poupa. Ninguém poupa, cara. Eu vou poupar meu emprego? Eu vou poupar, vou botar em risco meu emprego? Maluco eu não sou. Só um pouquinho. Não sou. Ninguém poupa. Eu vou poupar o meu emprego, Bernardo? Assim, eu não sei, Kaká, mas o Tite está se virando aí. É o seguinte, eu sou um crítico feroz do trabalho do Tite no Flamengo, mas nos últimos 2 jogos o Flamengo jogou bem. Não conseguiu o resultado por causa de uma falha individual do Léo Pereira, que foi curtir uma de ponta esquerda no finalzinho do jogo, quando o Flamengo vencia o Vasco por 1-0. Não precisava daquilo, foi tentar cavar um pênalti ridículo, não foi falta, não foi absolutamente nada. Até eu contesto o que o Tite falou na entrevista coletiva. Ele viu falta do jogador do Vasco no Léo Pereira, pra mim não foi. E aí o Vasco retoma a bola, o Everton Araújo não faz a falta, a bola vai lá pro lado esquerdo com o Emerson Rodrigues, que faz o lançamento pro Pumita, que estava justamente onde o Léo Pereira deveria estar. O Fabrício Bruno sai pra fazer a cobertura e o Felipe Coutinho faz o gol de cabeça. Veja, Kaká, o Flamengo jogou muito melhor do que o Vasco ontem. O Vasco inexistiu. Teve ali uma oportunidade no início do jogo, mas nada, até o gol, evidentemente. O Flamengo meteu 2 bolas na trave, é um time que pede muito gol. Bruno Henrique meteu bola na trave, Léo Ortiz meteu bola na trave. E essa questão de poupar, essa pergunta foi feita por causa do Arrascaeta, que começou no banco de reservas. Entrou o Luiz Araújo como titular e o Plata. Jogou muito bem, aliás, foi uma boa estreia do Plata, assim como a do Alexandro, que jogou muito melhor do que o Ayrton Lucas vem desempenhando com a camisa do Flamengo nos últimos cotejos aí. O Luiz Araújo sofreu uma lesão logo no início do jogo, aliás, vai ficar 2 meses fora. Acho que não volta mais nessa temporada, mas essa é outra questão. E entrou o Arrascaeta. O Arrascaeta estava se arrastando em campo. Claramente não está em condições de jogar os 90 minutos. Ele entrou, tanto que ele saiu pro Gabigol entrar. E o Gabigol foi inoperante, assim como o Carlinhos, que entrou no lugar do Bruno Henrique. Essa foi uma chiadeira da torcida do Flamengo, que vive ainda de 2019 a 2022, quando o Gabigol de fato era um grande jogador, né? O Bruno Henrique sai, entra o Carlinhos, que fez uma jogada patética, foi tentar uma finalização, chutou o chão, e depois só que entrou o Gabigol. O Gabigol entra no lugar do Arrascaeta, mas pro final do jogo. O Arrascaeta, repito, que tinha entrado no lugar do Luiz Araújo, lá no iniciozinho do primeiro tempo. E aí, houve uma grita, o Gabigol tinha que ter entrado no lugar do Carlinhos. Gente, o Gabigol não faz nada. Tudo que é atacante não pode ser inofensivo. O Jamel tá aqui ao meu lado. Atacante tem que ser perigoso, cara. O Gabigol é um convite ao prazer dos zagueiros. Faz absolutamente nada. Agora, você falou de 2 bolas na trave, né? Do Bruno Henrique na trave e o Léo Ortiz no travessão. Como diria Samuel Rosa, aquele poeta e compositor do Skank, bola na trave não altera o placar. Ou seja, no final do jogo, né, Jamel, o Flamengo paga um preço altíssimo e toma um gol de empate. Então um gol de empate num jogo que poderia ter resolvido antes, né? Poderia ter resolvido. Tem uma cabeçada também que o goleiro pega bem, eu não sei quem foi. O Pulgar. Do Pulgar. Ele cabeceia bonito, ele vem alto. De cima pra baixo, né? Aquela cabeçada que a gente fala que o cara tem que tá olhando a bola, cabecear pro chão. E a defesa foi sensacional, cara. E o Flamengo deixa escapar, cara. Eu acho que esse jogo, o Vasco tem que comemorar muito esse empate e o Flamengo tem que sair com o sentinho ali, o gosto de que perdeu o jogo, porque poderia ter ganho. Eu achei que o Flamengo foi muito melhor, que poderia ter ganho o jogo. Mas o futebol é isso, né? Que aí o Samuel, né? Bola na trave, não tem que ter alguém pra cabecear, né? Perde muito gol esse time do Flamengo. Esse é o problema que vem neles os tempos do dobro. Mas perde. Cria, mas perde gol. O Flamengo jogou bem contra o Bahia, venceu por 1-0. Jogou bem, foi um bom jogo do Flamengo. E contra o Vasco, jogou bem melhor do que o Vasco. É um clássico, né? Você tem que matar, tem que machucar o adversário. Alexandro e Gonçalo Plata foram bem na estreia? Muito bem, os dois jogaram muito bem, principalmente o Alexandre. Como eu disse no meu comentário, vem melhor do que o Ayrton Lucas. Pra mim vai ser titular do time do Flamengo. Não é um lateral que vá com muita volúpia à linha de fundo, mas é um cara que ajuda a construir jogo, é um jogador muito bom. E defensivamente ele vai melhor do que o Ayrton Lucas também. Então acho que é o lateral mais completo ali. E o Plata é um triplador, né? A gente falava sobre isso aqui. Uma bela contratação. O Plata começa muito bem no Independiente Del Valle, negociado rapidamente com o exterior. E não jogava desde maio. E ontem jogou, parecia que já estava no Flamengo há 3 meses. Jogou muito bem. É verdade. O Jamel, o Jonathan de Palmas, Paraná, ele é palmeirense, mas ele faz uma pergunta interessante aqui. Na falta de Pedro, o Flamengo abandona o Brasileirão para priorizar as Copas? Não, é o que a gente tava falando lá, cara. Eu acho que a falta do Pedro é um cara que, se tivesse lá ontem, faria pelo menos. Se o Pedro joga ontem, ele faz, porque a bola passando ali, passando pra cá, chance de gol, o Pedro meteria uma pra dentro. Então eu acho que o Flamengo sente, né, a ausência do Pedro, como sente a do De La Cruz também, que é um jogador que é titular do time. Eu não sei nem se vai ter condição de jogar contra o Penharol. Vai ser complicado. O Flamengo tem um problema de lesão aí, machucando gente, agora o Luiz Araújo machuca de novo, tem o Cebolinha machucado. Então, quer dizer, o bom é que o Flamengo tem caixa pra contratar outros jogadores, mas até vir, chegar, encaixar direitinho, demora um pouco. Mas que o Pedro faz falta, faz, cara. O Pedro, como centroavante raiz, é um dos últimos românticos. Porque, assim, é muito legal ver o Pedro jogar, porque ele é um cara, um talento extraordinário, fora de série. Mas poucos jogadores hoje
FIFA na posição que o Pedro atua, né? Eu acho que o Pedro, cara, é um 9-9, né? Não é aquele 9 de área, tudo. Mas você tem a ideia, quando você fala do centroavante raiz, de um cara que é meio chucro, meio bruto, que não tem muita intimidade com a bola, que faz gol de canela, que briga com o zagueiro. O Pedro, ele tem qualidade, cara. Ele já mostrou que ele é um cara que sai da área, ele sabe fazer tabela. Ele, por vir do futebol de salão, ele é um jogador que sabe jogar de costas, segurar os zagueiros pra fazer a parede com quem vem. Esse time do Flamengo que vem de gente, vem Gerson de frente, vem Arrascaeta de frente, vem Bruno Henrique, vem muita gente que precisa de uma pessoa pra escorar ali. Então, eu vejo alguns comentários sobre o Pedro que a gente acha que minimiza a qualidade que ele tem. Ah, ele é um 9 raiz, é um cara que tá lá dentro pra fazer gol. Mas ele é muito, mas muito mais que isso. Quem que é melhor, o Pedro ou o Fred, por exemplo? Pedro. Eu acho o Pedro o melhor centroavante brasileiro desde o Adriano. Eu falo Veja, o Brasil teve uma sequência de Roberto, Careca, Romário, Reinaldo Reinaldo antes até. Eu nem quis entrar nessas comparações, porque eu sabia que... Mas assim, o Pedro, por que eu falo do Pedro? Porque o Pedro ele tinha essa coisa de ser um centroavante mesmo raiz, e ele foi muito criticado na Copa de 2014, dizendo que ele era um poste. O Fred. Mas a bola também não chegava nele, né? O time era muito desorganizado. É, o Fred ele tinha ali, mal cara. treinado pra caramba, né? Fred, Luiz Fabiano também. Então, teve Luiz Fabiano em 2010, Fred em 14, Luiz Fabiano muito habilidoso. Gabriel Jesus em 18, Richarlison em 2022. O Pedro é mais jogador do que esses todos, na minha opinião. Eu acho que o Pedro e o Fred estão ali, cara. Que o Fred jogou muita bola na França, jogou muita bola no Fluminense. Eu gostava muito do Fred. Mas são esses jogadores que não são só aquele cara que tá lá, uma estaca que joga a bola no alto e que o cara vai brigar. Eu concordo com o Bernardo. Nos últimos anos, o Pedro é disparado pra mim. E eu acho que o Brasil sente falta de um cara desse. Não só o Brasil nos times aqui do Brasil, mas na seleção brasileira a gente sente um cara desse. A gente tem uma safra agora de meninos que jogam pelos lados extraordinária. Que talvez, O Brasil tem talvez nunca teve demais. tão boas assim. Também, concordo com Agora, um 9, um 2 e um 6... o lateral direito, o lateral esquerdo, o centroavante, eu acho que falta. O ponto de problema que o Brasil tem. Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estão falando aí do Vasco da Gama. Pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, porque sabe que é importante demais a sua participação nesse canal. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço, tchau.